Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Pessoal, boa noite, boa tarde. Vamos dar início nesse semestre, mais uma conferência do NDR, conferência aí de número 110, discussão de número 110. E aí, para os alunos novos, tanto do mestrado quanto do doutorado, que ingressaram e começaram as aulas hoje, só para falar como que funciona essa ideia das conferências, normalmente a cada 15 dias, semana que vem que vai ter na sequência, né, uma exceção aí, devido à inauguração de um livro, né, lançamento de um livro, do Dr. Jandir aí com os alunos do PGDRA. Então, assim, conferência do NDR tem duração de 1 hora, das 17 às 18 horas, tá? E a interferência, vai ter o palestrante que vai falar, o aluno, o professor, né? E a ideia é de que a qualquer momento, né, que você tenha uma dúvida, se levante a mão e pode perguntar. Pode fazer interferência ao longo da apresentação. Então, não tem uma sessão de perguntas ao final da apresentação, tá? Então, tem dúvida, levanta a mão, naquele momento, você faz o questionamento e o conferencista aí vai acabar respondendo para vocês. Ok? Hoje, então, o doutorando Elson vai fazer a exposição dele, né, sobre o tema da tese de doutorado dele. O Elson, você já conhece como funciona, então você tem aí até 1 hora para fazer a sua apresentação, ao menos 1 hora, né? Claro que é né? Vídeo bom mesmo. Tá bom? Beleza? Boa tarde. Como o professor já falou, eu sou o Elson Garcia, sou orientando o professor Jandir, e nós vamos justamente nessa apresentação falar um pouco sobre a nossa pesquisa, né, o andamento que já se tem, e também um pouquinho dos resultados que já foram levantados. E o tema da nossa pesquisa é justamente desenvolvimento socioeconômico municipal no Maranhão. Aqui, para cá está aparecendo o esquema justamente da tese, né, que foi abordado já também na qualificação. Então, trazendo aqui para vocês parte dos resultados preliminares. Então, a estruturação é justamente a introdução, né, onde vai abordar justamente, vou aproximar um pouquinho aqui. Só tentando fazer uma apresentação um pouquinho, que vai justamente trazer a questão da introdução, do referencial teórico. Nessa introdução, nós temos a hipótese, né, também os objetivos. Nós temos, aqui no referencial teórico, trazendo a questão do desenvolvimento regional, territorial, conceito de território, patrimônios e ativos territoriais. Também nós vamos abordar um pouco sobre o ambiente institucional e a governança, que é o tema também daquilo que nós estamos trabalhando, a governança territorial. Nós vamos trazer também um pouco daquilo sobre a questão da estratégia de desenvolvimento territorial localizado. Então, o nosso referencial teórico, ele está alicerçado nessas premissas aqui, né? Como procedimento metodológico, nós temos a caracterização da região, né, o estado do Maranhão, que é o nosso objeto de pesquisa. Também nós vamos trazer os métodos de análise, a natureza dos dados, o método de análise quantitativa
E aí, para que nós possamos chegar aos nossos resultados, vamos trabalhar com análise fatorial, método de regressão, análise de agrupamento e análise exploratória de dados espaciais, então conhecido AED. Tá? E nós temos aqui, já trazendo um pouquinho para vocês a mais em relação àquilo que foi apresentado na qualificação, que é os resultados preliminares. Então, a contribuição de vocês também está nesses olhares aí daquilo que a gente está discutindo ainda. Agora sim, dá de ver um pouquinho aqui mais. Então, como se sabe, o Brasil, a distribuição de renda no Brasil, ela apresenta, de certa forma, patamares bem elevados de desigualdade, quando nós observamos justamente a questão do nosso território. Então, nós olhamos desigualdades em todos os cantos do Brasil. E quando nós olhamos justamente a questão das regiões, ainda se tem, de certa forma, uma maior profundidade nessas desigualdades. E essa desigualdade, quando nós observamos o Brasil, ela impediu, de certa forma, o surgimento de um ambiente favorável para o modelo de crescimento no qual a sociedade oferece de forma conjunta melhorias no padrão de vida. Então, se você tem lugares com profundas desigualdades, também, de certa forma, vai prejudicar esse processo de desenvolvimento. E quando nós olhamos, de certa forma, o Brasil e as suas desigualdades, nós temos duas regiões que mais se destacam em termos de desigualdade, que é justamente o Nordeste, a região Nordeste, e a região Norte. Essas regiões, elas concentram a maior proporção de municípios pobres do Brasil. Tanto quando se observa unidimensionalmente, que tem sua variável basilar a questão da renda como fator determinante, quanto nós também observamos de forma multidimensional, quando já se tem como características a questão das privações, né, tanto de ordem econômica, saúde, educação e habitação. Então, nesses aspectos aqui, nós temos essas regiões que mais se destacam em relação à desigualdade no nosso país. E aí, trazendo, quando se fala em desigualdade no Brasil, né, no Nordeste, nós temos aqui o Maranhão como um estado que mais se sobressai em relação a isso. E aí nós vamos discutir um pouquinho também nesse aspecto, que é justamente o nosso objeto de pesquisa. No Maranhão, a dinâmica socioeconômica do último período do século XX, ela não foi suficiente para corrigir algumas assimetrias, né, regionais. E o Maranhão, nesse processo de melhoria ocorrida economicamente na década de 2000, o Maranhão ele não conseguiu, de certa forma, dinamizar a economia dos municípios e nem converter os vultuosos investimentos em distribuição de renda e melhoria da qualidade de vida da população. Quando se fala na questão de investimentos, o Maranhão, ele teve, em décadas passadas, determinados investimentos direcionados, grandes investimentos. Quando nós podemos observar o projeto Grande Carajás, nós temos também uma planta muito grande da questão da produção de alumínio, né? E também a rota de escoação por meio das ferrovias que desaguam para o porto do Itaqui. Então, quando se pensa também na exportação de grãos, da produção que vem tanto do sul do Maranhão quanto da região centro-oeste,
nós temos esses grandes projetos aí em termos de infraestrutura. Além disso, também projetos de investimentos na silvicultura, também do agronegócio, que é a produção também de árvores, né, para ter justamente a produção da madeira, principalmente na região sul do estado. Vocês, quem conhece aqui o Maranhão, tem a segunda maior cidade, que é Imperatriz. Então, ela tem uma dinâmica também voltada para o agronegócio, e também tem uma fábrica lá de celulose e papel, né? E a região de Balsas, muito conhecida aqui pelos paranaenses, né? Que saem daqui muitas vezes para ir adquirir terras com menor dispêndio. Então, no período, quando nós observamos essas desigualdades, alguns dados são interessantes apontar. Por exemplo, no período de 2010 a 2017, o PIB do Maranhão ele teve uma variação real acumulada mais de 16%, né, em relação às outras unidades da federação. Foi o 6º melhor desempenho econômico do país. Mas, apesar dessa dinâmica de crescimento econômico, o Maranhão ela continuou, de certa forma, mostrando indicadores frágeis econômicos e principalmente sociais. Então, nós observamos que há uma disparidade também em relação a esse aspecto do crescimento econômico não se vertendo em desenvolvimento. E aí, nós temos alguns autores que eles vão nos trazer base para levantar os nossos questionamentos, né, as nossas hipóteses aqui. E também que vai nos direcionar em relação a qual metodologia seguir, para compreender esses fenômenos aqui que nós estamos tentando compreender um pouquinho. E um deles é justamente o North e o Myrdal. Na compreensão de North, ele fala que o desenvolvimento de uma região ele vai acontecer a partir da sua base econômica, ou seja, uma atividade motriz, exportadora e dos arranjos institucionais que fortalecem essa base. Então, nós temos aqui, apontando para vocês, a questão da base, né, e dos arranjos institucionais. E o Myrdal ele fala o seguinte, né, que no sistema social não existem forças que tendem a manter a sua estabilização, ou seja, a condução a um processo de equilíbrio, mas sim um conjunto circular de forças interdependentes que atuam no sentido contrário de maneira acumulativa. E ele fala o seguinte, que essas forças se movem em direção da mudança de maneira cada vez mais ampliada, que pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí, quando se fala nessas forças, aí eu quero que vocês observem lá nos resultados alguns apontamentos que nós encontramos, né? Por exemplo, ele fala que não vai ser estático. E essas forças elas podem levar tanto para o caminho positivo, quanto também para o negativo. E aí, esses autores, e também a realidade que foi colocada anteriormente, nos levou à seguinte questão. Qual? Quais os fatores que fazem com que os municípios maranhenses não avancem ou avancem lentamente no processo de desenvolvimento socioeconômico territorial? Essa é a nossa questão que nos norteia, né, em termos da pesquisa. E a hipótese levantada também a partir desses autores aqui, da leitura que tivemos em relação a eles. Que os municípios maranhenses eles não conseguem avançar no desenvolvimento socioeconômico em virtude da sua base produtiva e do ambiente institucional, aquilo que North coloca lá, foi colocado, né, por North, que desfavorece a dinâmica produtiva municipal e, consequentemente, o arranco ao círculo virtuoso de desenvolvimento na região em que estão inseridos.
Então, a nossa hipótese é essa. Nós vamos observar se nós conseguimos atestar ou não essa hipótese. Você olhou para a desigualdade em relação às outras da confederação e das nossas escolas. Você olhando dentro do Maranhão para ver se lá dentro como que acontece essa desigualdade. Isso. Qual a dinâmica dessa desigualdade? Então, você olhou lá, bom, mesmo dentro do Maranhão, eu tenho mais ricos, mais dinâmicos, mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Ou seja, eu tenho uma desigualdade dentro da desigualdade. Né? Sim. E aí, você olhou e falou, bom, o Estado cresce, é o sexto que mais cresceu aí, né? Mas esse crescimento não está sendo equitativo. Ele não está sendo aproveitado por todo mundo. Isso. Ele acaba do crescimento turístico também fala. Isso. Não tem encadeamento que justamente... No efeito da máquina lavar roupa, você pode, ou você tem essa aceleração centrífuga ou centrífuga, ou você atrai ou repulsa. Isso, ou você pode ter, talvez você precisa olhar para essa coisa, né? Desse efeito. Às vezes está crescendo em alguns setores, ao invés de distribuir esse crescimento, você está cada vez mais puxando para você para ele. Isso. Talvez você tenha centrífuga, né? Saindo. Ele puxa o... Acho que ele vai descer daqui. Esse crescimento lá dentro, ele vai mostrar para você, ó, esse 16% que cresceu, quem que se aproveitou desse crescimento? Isso. E aí nós vamos apontar aqui alguns resultados que nos mostram a questão da vitalidade, né, professor, quem leu o livro do professor Jandir, questão da vitalidade de alguns municípios em relação a outros. Uns mais dinâmicos, né? Podemos apontar. Sim. Se for complementar, para eu produzir o combustível inglês, eu ofereço outro preço. Se não for complementar, eu combustível de fora, preço, e não tem encadeamento. E nós temos uma questão, também que é apontada pelo professor Jandir, a questão do vazamento de rendas. Né? Que muitas vezes alguns sistemas produtivos, né, de capital privado não conseguem alocar aqueles recursos naqueles municípios, apenas produzem e levam para seus territórios, outros territórios. Né? Tem muito isso. Também, voltando aqui, é justamente a questão e a hipótese da nossa pesquisa. E para que possamos, de certa forma, verificar essa hipótese, nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. O geral é analisar o nível e a infraestrutura de desenvolvimento socioeconômico municipal e os fatores de mobilidade econômica dos municípios maranhenses. E aí nós temos um recorte temporal de 2000, né? 2000, uma década de 2000, 2010, 2011, 2020. Ver, basicamente, qual foi essa dinâmica nesses períodos aqui. E objetivos específicos, nós temos analisar as características e a infraestrutura produtiva dos municípios, né, maranhenses, identificar e analisar os fatores produtivos institucionais que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e também mobilidade econômica desses municípios, localizar e agrupar territorialmente os municípios com características homogêneas, né, elaborando um índice que represente o nível de desenvolvimento institucional e produtivo dos municípios e também uma contribuição que é propor ações de políticas públicas para estimular o desenvolvimento territorial nesses municípios, né? Justamente a contribuição daquilo que foi observado nos resultados. Então, fazer uma proposição em relação a isso. E aí nós temos aqui o nosso referencial teórico, que nos embasa justamente para compreender esse fenômeno. O que é que nós temos? A questão do desenvolvimento regional, territorial e local. Então, nós temos esses autores aqui, né, trazendo a questão do desenvolvimento endógeno, que retoma essa política na esfera local, no qual valoriza
o conceito de governança por meio do fortalecimento das capacidades e das interações locais. Então, olhar como é importante esse processo de interação e também o qual vai conferir uma movimentação dos recursos locais para a construção de um ambiente institucional, né, que fomente as atividades produtivas. Quanto à questão do conceito de território, né, o outro tópico, de estratégia de desenvolvimento territorial, coloca-se que as estratégias de desenvolvimento de um território consistem essencialmente em compreender e empoderar-se a partir dos seus ativos. Então é necessário conhecer os ativos daquele território, né? Qual o seu patrimônio? O que é que tem como ativo? Aqui nós temos que o patrimônio territorial é justamente esse conjunto de ativos e recursos concentrados no território ao longo do tempo. E para que esses ativos territoriais estimulem o desenvolvimento, se faz necessário uma governança que privilegie este patrimônio e a colaboração entre os agentes públicos e privados. Então, fazer com que esses ativos aqui eles sejam, de certa forma, privilegiados, conhecidos, estimulados também para fomentar esse desenvolvimento local. E aí nós temos, gente, aqui os autores que abordam essas temáticas aqui. Também, para observar esse fenômeno, a questão do ambiente institucional e a governança, né? Como colocado aqui por autores da casa, o ambiente institucional ele pode ser definido como conjunto de regras, tanto formais quanto informais. E aí, um autor muito conhecido, né, que o Williamson, ele define a governança como uma ação de avaliação da eficácia dos meios alternativos de organização, que tem por finalidade, por meio dos seus mecanismos, realizar uma adequada ordenação. Então, a governança está relacionada à ordenação, né? E, quanto à governança territorial, né, tem como propósito ajudar a tornar mais harmônico a interação dos atores públicos e privados no ambiente a que pertencem, a fim de garantir uma concordância entre os níveis de organização. Então, é interessante que haja, de certa forma, um ordenamento também desses ativos, né, do patrimônio, em termos de direcionamento para um resultado comum. Então, isso é interessante também, e esses autores aqui, eles trazem isso. Também com autores da casa, né, nós temos aqui o Willis, que mostra, quanto à questão da estratégia de desenvolvimento territorial localizado, que é justamente aproveitar as potencialidades locais. Eles exigem, de certa forma, estratégias, né, que consigam favorecer o fortalecimento das instituições. Para que as inovações sejam geradas a partir da mobilização dos recursos internos da localidade, o que vai permitir que novos sistemas produtivos sejam criados e estimule a economia local. Ou seja, a questão da institucionalidade e a questão também produtiva. Né? Ter esses arranjos, né, de certa forma, organizados, ordenados, uma governança direcionada para o desenvolvimento dessas localidades, né, proporcionando aí um desenvolvimento estratégico nesse território. E aí, com base nesses autores, com base nessa literatura, isso. Sim. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que são dois conteúdos importantes, né? Que deixar bem explícito. Sim. Aqui, indo à questão do nível, né? E a estrutura também. Como é que esse desenvolvimento está organizado? Né? Como é a dinâmica também desse desenvolvimento?
Então, a estruturação está mais ou menos relacionada a isso. Sim. E também observando um pouquinho da questão institucional. Observando esses... Sim. Isso. E aqui é justamente ver como é que esses municípios estão desenvolvidos, né? O grau, né? Quando se fala na questão do nível, né? Então, justamente pelo índice. Então, ver qual é a escala de desenvolvimento desses municípios com base nesse índice. E aí é questão do trabalho em termos de conceito. Tá. Tem justamente os fatores nessa intenção de verificar qual é aquele que mais determina esse processo de desenvolvimento, né? Mas, justamente, analisar essa questão da estrutura do nível. Vou dar uma... Quais os principais obstáculos que impedem ou retardam o sucesso do desenvolvimento profissional do Maranhão? E aí, tiraria aquela parte não avança, nem somente o processo. A diferença quais os principais obstáculos que impedem ou retardam o processo do desenvolvimento profissional do Maranhão? Tá. Não, tranquilo, professor. Sim. Eu vou... Não, tranquilo, professor. Obrigado. Sugestões, gente, sempre são bem-vindas, tá? Vocês fiquem à vontade aí. Isso. Eu senti um pouco falta de você calcular aplicado. Calcular isso. Eu senti falta de uma metodologia. De uma metodologia aplicada. Quem que já fez isso? Por exemplo, outros trabalhos que já fizeram isso, ou coisas parecidas com o que você está fazendo, para outros estados do Maranhão. Por que eu senti que faltou na sua vida? Você posicionar o seu trabalho na literatura. Na literatura, o que você está fazendo que os outros não fizeram? Não está no seu referencial, vai dar na frente? Ele está no referencial. Ele está. Inclusive, alguns trabalhos do... Foi legal a matéria, né? Sim. Se você tivesse que dizer para mim o que você está fazendo que os outros não fizeram? É justamente lá do Maranhão, é justamente ver esse processo institucional, né? Em relação também a... As variáveis que estão compondo isso. Isso. Que é isso municipal, cara. Você abrir aí, tem um monte já. Sei. Talvez você dizer o que você está fazendo que as pessoas não fizeram. Que variáveis que você está colocando na composição do seu índice, vai medir o nível, né? Então, esse índice vai medir o nível, né? E outros vão colocar, é isso? Né? Isso. O diferencial é justamente isso. Quantos índices municipais você achou na sua revisão que já feita para outros estados? Inclusive, eu apresento no corpo do trabalho alguns trabalhos
que utilizaram a questão da metodologia de vivência. Não mostrei aqui. Mas tem no corpo do trabalho, trazendo até alguns trabalhos mesmo daqui de casa, né? Uma coisa, o senhor nasce o trabalho da literatura, sabe? O que você traz que outros não trouxeram antes? O que tem de inovação? Sim. Acho que essa é a grande pergunta dessa. Qual que é o ineditismo da sua tese? É justamente esse trato da questão institucional, olhando sobre a questão produtiva do Estado. Isso. Mas se a lei, quanto que não se tem de liberdade institucional, quer dizer, de criar a legislação? Isso a gente já sabe, fica subindo a legislação federal, subindo a legislação estadual, dentro do município a gente já sabe. Talvez a capacidade financeira dele não permite ele fazer uma política extremamente grande. Mas o Brasil, a nosso processo de cooperativa, aquele não trouxe realmente está no trabalho, mas o município pode fazer. A gente não sabe, mas o município pode fazer. Até que talvez não precise. O município tem que criar uma questão, exatamente, uma lei municipal, o município pode fazer isso. Ele dá trabalho que eu gosto de criar municipal. É claro que dá para ir contra tem margem de não. E essa margem é sim. Não. Você pode ter influência também do estadual. O nacional enfrentou forte. Mas aquele município que não tem nenhum poder federal, não tem nenhum estadual, ele pode ter poder municipal. Então, por meio da sociedade legalizada, tanto que a gente faz as notas dos municípios exatamente nesse cenário político. Mas assim, poder de povo varia. Isso, exatamente. É legal. Talvez você deixar mais claro nas suas próximas aplicações o que você está fazendo de novo. Não, tranquilo, professor. Tá? Aqui, a questão do procedimento metodológico abordado é justamente uma pesquisa aplicada, né? Procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. Né? Nós temos aqui análise descritiva dos dados, análise qualitativa e quantitativa, denotação e coleta dos dados. Né? Então, nós temos também a base de dados que foi utilizada, né? O objetivo, uma pesquisa explicativa, e aqui justamente trazendo tratando, né, dos 217 municípios que compõem o estado do Maranhão. O mapazinho ficou... Verdade. Aqui, as informações bem... para conhecer um pouquinho, né, do Maranhão, está localizado no Nordeste brasileiro, é o segundo maior estado do Nordeste e o 8º do Brasil. Então, em termos territorial, nós temos um estado bem significativo, né? A população estimada em 2021 chegou a 7 milhões, né? Mais de 7 milhões. Agora, até falando um pouquinho aqui com o professor, que nesse censo que saiu, por último, deu uma diminuída para 6 milhões e 900, um pouquinho, dividido em 5 mesorregiões, né, e 21 micro-regiões, que estão alocando esses 217 municípios. Aqui é para mostrar para vocês as fórmulas, né, desses métodos aqui de análise fatorial que vai ser utilizada, também a composição do índice, né, que nós temos aqui o IDIP, que foi elaborado, com fatores institucionais e fatores produtivos, né, onde nós utilizamos variáveis tanto institucionais quanto produtivas, o método de regressão, né, para comparar também esses fatores, né, determinantes desse processo de desenvolvimento com o índice de desenvolvimento, né, utilizando ali o IDH
fazer um comparativo sobre aquele que mais tem peso significativo. Análise de agrupamento, né? Aqui ficou um pouquinho desfigurado a fórmula. Também aqui a análise exploratória de dados, do AED. Então, é basicamente esses procedimentos, né, porque aqui que vai ser tratado. Aqui um pouquinho para vocês conhecerem a questão das variáveis, né, quando nós trabalhamos com análise fatorial, tem o descarte de algumas variáveis, né? Por exemplo, nós fizemos um levantamento inicial de 68 variáveis, em 2 dimensões, né, 27 variáveis institucionais foram classificadas nessa dimensão, 41 produtivas, né? Então, após, com a realização da análise fatorial, utilizamos apenas 42, o restante foi descartado, né, pelos procedimentos da análise. Então, nós ficamos com 10 institucionais e 42 produtivas. Como foi realizado para 2 períodos, no primeiro período, primeiro decênio, de 2000 a 2010, nós utilizamos 36 variáveis, e no segundo, de 2011 para 2020, 39 variáveis. Tá? Então, são essas as distribuições em termos de variáveis utilizadas. Quando se fala em relação às variáveis que foram utilizadas, né, as 42, nós temos aqui as dimensões das variáveis, o período, né, foi utilizado aqui, o nome da variável, também o banco, a classificação, né, da variável, se foi métrica ou não. Então, nós temos aqui, só para mostrar para vocês, esse banco de dados que foi utilizado. Exemplo aqui, número de eleitores, que é da dimensão adicional, número de partidos. Então, exemplo da produtiva, área média dos estabelecimentos. Então, todas essas variáveis elas foram ponderadas, né? Também para pegar o seu peso ali em relação à população, à área. Já trazendo um pouquinho dos resultados da análise fatorial, aqui é para, de fato, mostrar a questão que os testes que mostraram que o conjunto de variáveis poderiam ser utilizadas, né? Nós temos aqui os testes bem conhecidos como KMO, né, o teste Bartley. Nós observamos que no primeiro período, nós temos aqui uma adequação do KMO, né, está acima de 0,5, então adequado. Também significativo o Bartley, que mostra que aquela matriz não é uma matriz de identidade, que pode ser realizado os testes, né, e realizadas suas inferências. Também, né, bem parecido aqui os valores, aqui tem 36 variáveis, aqui tem 39. Né? E também significativo. Então, e aí, quando nós observamos a questão dessas variáveis, fazendo a determinação dos fatores, a extração pelo método de componentes principais, nós temos 7 fatores. Aqui é porque ficou... A configuração aqui mudou um pouquinho. Mas são 7 fatores. Quando nós observamos também o conjunto de dados e a questão da consistência, que são os testes que nós utilizamos, o alfa de Cronbach, ele foi consistente para o banco de dados, né, que geralmente utilizamos esse teste, é o mais utilizado, apesar de ter algumas ponderações sobre ele. Também, bem parecido aqui no segundo grupo, né, apresentado. E aí, o que é que nós temos, de certa forma? Nós temos aqui o primeiro fator, né, com uma carga cumulativa. E o que é interessante ver é que esses 7 fatores, tanto no banco de dados, no primeiro decênio, né, quanto no segundo, eles apresentam uma variância acumulada mais de 70%. Ou seja,
esses fatores eles já têm uma capacidade de explicar substancialmente as variáveis que foram utilizadas. Aqui é justamente mostrando quais foram os fatores, né, os 7 fatores, e as variáveis que compõem cada um, e também a nomeação dos fatores. Só para termos uma ideia, aqui um pouquinho, o primeiro fator, né, o primeiro fator geralmente é aquele que tem uma maior variância e maior poder de explicação. Ele foi intitulado aqui com base, né, a questão da nomeação é um pouco subjetiva em relação ao critério das variáveis. Foi nomeado de instituição econômica, organização, emprego formal e frota de veículos. Tentando sintetizar aquilo que as variáveis mostram, né? Então, esse foi justamente o que mais se sobressaiu. E aí nós temos o segundo fator, que é a dinâmica agropecuária, o PIB municipal. Nós temos a instituição política e transferência constitucional, atividade industrial, fomento à exportação, lavoura temporária e pecuária. Nós temos aqui associativismo rural, consumo de energia elétrica. Aqui, gente, é interessante, quando se fala na questão do patrimônio territorial e ativos, o associativismo rural, o associativismo é uma forma interessante, né? É um ativo também do território, né? Então aí a gente também pode ter algumas análises em relação a isso. Sim. Esse é como eu disse, não tem, né? Eu disse que não tem mais, né? Qual é a margem do normal do E é interessante, que aí interessante também quando nós observamos o segundo decênio, que mostra a importância também das instituições, tanto no primeiro quanto no segundo. Nós temos a instituição socioeconômica e emprego, que é o fator preponderante, determinante, né? Nós temos também uma dinâmica agropecuária e municipal, determinante para esse processo, a instituição política, o serviço público e fundo municipal. E aí nós temos uma questão que é observado quando aqueles municípios que são mais dependentes desses recursos, né? Então, a maior parte da renda que entra nesse município muitas vezes são de recursos federais, e aí isso é bem interessante também. Lavoura temporária e pecuária, quando nós observamos o sul do estado, que a base é justamente a produção de grãos, né? Nós temos também empregos na construção civil, mineral e consumo de energia, e também nós temos aqui, novamente, o associativismo rural. Então, olhem que aqui dá para ver justamente as características desses fatores. Aqui, gente, foi a elaboração do índice, né? Da classificação do índice de desenvolvimento, que nós demos o nome de índice de desenvolvimento institucional e produtivo municipal, onde nós utilizamos, né, para realizar esse índice. Aqui é o índice bruto, né? Temos a média ponderada dos scores, a proporção da variância ficada por cada fator, os scores fatoriais, o número de fatores utilizados, então são utilizados para a composição desse índice. E aí nós temos aqui a nossa escala, né? Nossa classificação. Sim, isso. Com base no Parré. Sim, tem. Aqui, a classificação, né, a realização desse índice, com base aqui em Parré, justamente utilizou a média e o desvio padrão, tá, para fazer essa classificação desses municípios. Então, foi classificado como um DIP de desenvolvimento significativo, aqueles que estão
mais sobressai, né? O IDIP, desenvolvimento alto, IDIP, desenvolvimento moderado, desenvolvimento baixo, desenvolvimento pouco significativo. E aí, quando nós observamos, só para ter uma ideia aqui, nós observamos aqui a comparação dos dois períodos, nós temos desenvolvimento significativo apenas 2,3% dos municípios, que compõem ali 5 municípios, né? Quando nós observamos também a questão do baixo, né, nós olhamos que tem 58%, mais 58% está em desenvolvimento baixo. Nós temos desenvolvimento moderado, aqui desenvolvimento alto. Você observa que tem 22%, apenas 10%. E quando nós observamos desenvolvimento significativo, né, nós temos aqui apenas 4%. E aí, observando aqui também, para esse período do segundo decênio, nós observamos aqui, de certa forma, uma piora. E aí, observando agora que saiu sobre os estados, a questão do ranking o nível de institucionalidade, né, aqueles que mais estão, de certa forma, apresentam um melhor grau de institucionalidade, o Maranhão está também, se eu não me engano, penúltimo, né, em relação às instituições. Então, o trabalho aqui ele encontra algum suporte também, né? E aí, aqui era para mostrar os mapas. Aqui, professor, quando se fala, né, da questão da distribuição dos municípios com menores, os verdes, gente, os vermelhos, é aquele que estão um pouco significativo. Aqui não dá para... Vou aproximar um pouquinho aqui para dar uma olhada. Nós observamos que no primeiro decênio, nós temos 5 municípios que são um pouco significativos, e quando nós vamos para o segundo decênio, nós observamos que há uma piora, vai para 22 municípios. Então, o IDIP mostra que houve uma piora em relação a esse processo de desenvolvimento. Uma unidade comparar bem, que é ele em relação a ele mesmo. Por exemplo, todo mundo melhorou. Inclusive esse rumo. Só que ele melhorou menos que o outro, vai parecer menos significativo. Todo mundo cresceu 200%, ele só cresceu 100%, ele vai ficar mais longe do outro. Entendeu? Ele vai ficar menos desenvolvido. Só não significa que ele melhorou. Então, só tem que ficar mais longe. Mas... Exato. Você podia fazer o que tinha. Você podia ver, por exemplo, calcular a velocidade de crescimento do... Ele veio da Europa, né? Da Europa, né? É interessante você pensar isso, você comparar os dois. Legal. Então você pode dizer só piorou a desigualdade, porque tem mais gente igual. Mas o desenvolvimento absoluto não, teoricamente, não se piora. Não bem observado, que é justamente o aumento da disparidade, né? A desigualdade é justamente isso. Mas o desenvolvimento absoluto não necessariamente. Justamente. E aí, quando nós observamos, por exemplo, e é uma das questões a serem mensuradas, né, pessoal? A questão... Ou quando, por exemplo, nós observamos a questão desse aumento de disparidade dos municípios, nós observamos que na região sul do estado tem uma permanência ali de uma condição melhor. E é justamente nessa região que está localizada a produção agrícola do estado.
né? De certa forma, a questão da produção da soja, do milho, do algodão. E aí, quando se olha na literatura, né, que muitas vezes os sistemas produtivos, eles necessitam ou eles fazem com que as mobilidades institucionais ali aconteçam para assegurar o seu sistema produtivo, tem uma lógica quando nós observamos aqui, né, a questão desse processo de desenvolvimento. E aí tem várias nuances aqui que nós também podemos observar, que quando nós observamos a parte oeste do estado, foi justamente onde teve maior investimento em relação aos vultuosos investimentos em relação à estrada de ferro, né? Também a questão da silvicultura naquele período ali do ferro Gusa, ali, aqui não dá para mostrar um pouquinho, mas nessa região mais azul do oeste do estado, é justamente onde passava alguns investimentos direcionados à ferrovia, à Vale, né? E aí também uma coisa que até o professor discute no livro, que quando os capitais, o capital privado, ele deixa de incidir sobre determinada região, né, e ocorre justamente vazamento, eles migram para, né, deixam de fazer com que o território seja mais dinâmico. Então, observando isso, né, saindo esses investimentos, a gente observa também que teve uma disparidade ali, um aumento de desigualdade naquela região, uma piora. Então, é basicamente nesse sentido. E é isso, gente. Desde já eu agradeço, né? Fico aberto aí às perguntas, questionamentos, sugestões. Então... Lá em Imperatriz, tem uma fábrica de papel de celulose. Sim. Que é a Flavinha. Eu não esqueço o nome, mas a Suzano. Você alterou o grosso das variáveis, né? Mas foram 36 no período e 39 no outro. Sim. E aí, ali, quando você gerou os fatores, acabou gerando fatores diferentes. Será que isso também não interferiu na elaboração do mapa, do índice, de avaliar isso? Ou elas ficaram similares? Mesmo as variáveis do primeiro fator ficaram no primeiro e no segundo ano? Elas mudaram. Variaram. E justamente é uma das questões para observar essas mobilidades. Por exemplo, aquela que foi mais incidente em um determinado período sobre outras. Mas, por exemplo, algumas que... E aí, quando se observa a questão da mobilidade, tanto temporal, né, dos dois períodos, quanto também da importância. Porque na análise fatorial você vê, o primeiro fator é que ele tem maior variância, é o mais importante. Como a questão do associativismo, ficou em sexto, e depois ele foi para o último. E tem um grau de importância estatística, houve uma diferenciação. Porque também tem a questão do peso, que a gente exclui pela comunalidade, ou seja, a importância daquela variável para o conjunto. Naquele período, ela não teve um peso significativo para fazer parte. Você pegou a comunalidade, foi o corte, foi o 0%? É isso. As duas perguntinhas. Os scores lá que você calculou o alfa pelos scores? Isso. Dos 7 fatores, né? Isso. Isso. Que a matriz rotacionada você pegou como parâmetro o 0,5. Justamente pegando aquilo que tem, por exemplo, 0,5, né, também para interpretação dos resultados. Vamos dizer assim, mais usuário na literatura especializada, né? Isso. Beleza. Parabéns, o seu trabalho está muito show, cara. Então, é isso. Ô, professor. Ficar aqui perto do Elcio, ele está com o pessoal agradecer as sugestões. Agora vamos fazer as vezes para ir para frente. Vamos fazer o que está para frente para aprender com nós. O nosso objetivo, né?
o Carlinhos, nós fizemos isso que o Carlinhos fez olhar na literatura. Inclusive, o Carlinhos nos deu uma sacada de saúde. Eu estava com um problema com relação ao capital humano, né? Isso é um bom, cara. Eu tenho que conversar com o Marcinho, com os caras, ver se sabe, eu nem ia sair em quanto tempo. Eu perguntei para eles se uma coisa que eu posso com o capital humano, eu assumo o grupo. Vai, e foi na Guiné, ele não botou aquilo assim no grupo, né? Não foi. Então você vê como essa troca é muito importante. A gente também já disse agora que está quase terminando, daí está conquistado, já passou, da primeira vai ganhar 30 vezes na manhã. Embora de Vai mandar uma Isso aí legal, está né? estimulando isso. Então, isso está estimulando bastante. Então, agora, para nós, é uma vergonha. É muito importante. E segundo, pessoal, a gente avançou muito aqui a análise internacional, escrever isso é caro. Temos um livro de análise internacional, agora a gente tem que avançar na análise de território, que é a fronteira. Isso aqui é uma pequena contribuição, né? Usando métodos profissionais, todo mundo gosta de análise fatorial, mas não os métodos públicos, ele não elimina a fatorial. Trabalha com todos eles, incluindo diferentes, mas todos eles são áreas. E tem a contribuição do Osmar, né? Osmar na área do ano, está vindo, né, Osmar? Também o Osmar já passou a parte metodológica, já estamos no resultado, então o Osmar agora vai ir para a parte da análise. O Osmar está loiro, inclusive. Ficou loiro, né? O Osmar agora. A gente está ficando né? Esse cara ficou loiro, cara. Então, acho que é a nossa contribuição para a análise territorial, a gente tem sorte de ter esse vídeo. Para ajudar a fazer isso, mas já está velho, né? Falou, pode ver esses contas, dá um cansaço. Tá novo, professor, tá novo. Aí deixar ele, né? Que é o controle da área, deixa vai dando. Eu acho que é o segundo elemento que a UNOS vai funcionar na análise. São território tem muito debate, né? Muito isolado. Agora eu estou com peso da vida conosco, né? Mas agora a gente vai entrar dando uma ferramenta metodológica, tanto quantitativa quanto qualitativa. Agora vai ser a nossa próxima contribuição. Era isso, Elcio, parabéns. E vamos ajustar, né, cara? Tá igual. Beleza, professor. Então.